olá querida, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você e o seu lar neste dia, amém? Como eu estava dizendo para vocês, né? Nós estávamos dizendo que íamos começar uma série sobre a família, né? A família é tudo. E nós íamos começar com várias pessoas, vários convidados. E hoje nós estamos aqui para fazer uma entrevista, né? Começando já com crianças, né? Nós estamos aqui com duas figuras maravilhosas, vocês estão vendo. Duas crianças, celebridades no mundo dos games, né? Do canal Gamer Brothers. Os dois irmãos, né? Fala seu nome. Meu nome é Luiz, mas pode me chamar de Juninho, tá, pessoal? Muito bem, Juninho, então. E você é? Adriel. Adriel. Então Pode me chamar de Adriel Júnior também. Ah, é? Então tá bom. Olha só, então nós estamos com o Juninho e o Adriel aqui. Nós vamos fazer algumas perguntas e eles vão nos responder. Vamos ver como eles se saem. E este vídeo será Família é Tudo, de criança para adulto. Vamos ver o que eles vão responder, né? E vamos ver se a gente vai conseguir aprender alguma coisa com eles também, não é verdade? Então, olha só. Vocês vão tudo bem com vocês? Tudo? Quer dizer que vocês têm um canal? Sim. O nome dele é Gamer Brothers. Gamer Brothers. Irmão dos games. Ah, irmãos dos games. Games são o quê? São jogos? Sim. Sim. E este canal trata-se de quê, Juninho? De jogos, ensinando jogos, se vale ou se não vale a pena jogar, se ocupa ou se não ocupa muita memória, como você deve fazer para passar as fases, enfim, etc. Tudo sobre jogos. E você gosta deste canal, Adriel? Sim, muito. Eu vivo fazendo vídeos de brincadeiras sem ser em computador, tablet e telefone. Ah, tá bom. De Então, Lego Minecraft. isso, então olha só, para nossas crianças, nossos papais que estão ouvindo também, você pode tirar um pouquinho o seu pequeno do computador, não é verdade? E pode colocar ele também para brincar com os jogos, né? Como você está dizendo, de Lego, né? Lego Minecraft. Minecraft é um jogo. Então, muito bem. Estão preparados para as perguntas? Sim. Então, olha só, eu vou fazer as perguntas da seguinte forma. Eu vou fazer a pergunta para um e repasso para o outro, certo? Veja bem, a primeira pergunta é uma pergunta um pouquinho polêmica, crianças. E eu queria perguntar para o Juninho. Juninho, crianças têm problema? Tem. Tem problema? Tem. Um exemplo que eu posso dar é o problema da mentira. Mentira. Por quê? Mentira e medo. Esses dois se juntam. Por quê? Porque, bom, assim... Mas crianças, desculpa te atrapalhar, mas crianças não têm conta para pagar. Que problema as crianças têm? Criança pode não ter conta para pagar, mas problema a criança tem muito. Tem. Um exemplo. Ela pode ter um problema do medo e mentira. Os dois somados. Que alguma coisa pequenininha pode formar uma coisa imensa. Vejam só. A criança pode ter feito alguma coisa. Sim. Talvez que ela acha que é errada, pode até não ser, mas ela acha que é. Sim. Pode ser, como pode não ser e ela achar que é. E aí ela não contar pros pais por medo. Porque ela sabe que os pais vão bater, vão brigar. Então, aí já vai uma dica pros pais. Tenham paciência. É difícil. Mas tenham paciência. Muito bem. E também esse problema, igual você está falando, né? Às vezes, uma coisa pequena até, né? É um problema pequeno que pode se tornar grande, mas não deixa de ser um problema, é isso? Muito bem. E você, Adriel, você acha que as crianças têm problema ou não têm? Tem? Tem. Tem? Dá um exemplo pra gente. É que mesmo um vírus pequenininho assim, tamanho de uma mosquinha, virar um mundo imenso gigante. Sim. E, por exemplo, que problemas seriam esses das crianças? Bom, que um coleguinha que bateu no outro, falar para outro
que esse fala para outro, que esse fala para outro, que esse fala para outro, até que um fala para todos os outros alunos. E todos vão focar só naquele que talvez não fez nada. Muito bem. Então isso seriam problemas de relacionamento. Pelo que eu tô vendo, os maiores problemas das crianças são relacionamento, é isso? Sim. É isso, Juninho? Os relacionamentos com os amiguinhos, né? Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Adriel. Adriel, responde pra gente. Crianças gostam de regras? Muitas vezes sim e algumas não. Mas você, por exemplo, você gosta de regras? Aquela regra assim que a mamãe fala assim, tá na hora de dormir, tá na hora de levantar pra ir pra escola. Não, eu não gosto, mas é bem provável que quando eu vou pra escola do meu irmão, me levanto, saio, já arrumo uma roupa, já tô com a mochila nas costas, já tô até com sapato no pé e o Juninho me acordou ainda. Nossa, quer dizer então que você... Então já é de preguiçoso? Não, ó. Quer dizer então que você gosta de ir pra escola, Muito. mas não gosta de levantar cedo, é isso? É. Mas veja bem, então no geral, todas as crianças, você acha que as crianças não gostam de regras? Não. Não? Então me responde uma outra pergunta. Mas as regras são necessárias? Muito necessárias. É muito necessário? Porque daqui eles estão no último andar de um prédio de uns 1000 andares. Sim. E eles ficam brincando de lutinha. Hum. Não pode ter regra de derrubar. Ah, sim, não pode. Porque daqui tá na belinha. Isso. Aqui é o chão e aqui é o prédio. Aqui é o prédio e esse é o chão. Sim. Vai cair, né? Ela tiver aqui, ó. Vai cair, é verdade. Bem na pontinha ela vai. Isso é um tipo de regra, né? E as crianças, então, elas não gostam de regras. Não gostam, Não. Juninho? Não. Sinceramente. Mas é bem necessário, bem. Eu também não gosto. Você não gosta de regras, Juninho? Quando sua mãe te manda ir dormir, tá na hora de dormir pra acordar cedo pra ir pra escola, você gosta? Nunca vou lembrar do Maracanã de memória. Você não gosta? Não gosta de regras? É. Mas deixa eu te falar uma coisa, mas você obedece? E você, Adriel, obedece? Por que vocês obedecem, então? Porque a gente não. Porque não é pecado desobedecer, mas também não é necessário. Ah, sim, é necessário. Você concorda com ele, Juninho? As regras são necessárias? Sim, são necessários, porque já pensou se o mundo não tivesse regra? Sim. Como seria? Tudo isso. Tá certo que as regras, assim, mas, assim, os nossos países não estão adiantando tanto, porque, mas já pensou se não tivesse regra? Aí que ia ter bandido mesmo. Sim, Alguém ia é chegar verdade. lá, ia pegar um carro e sair com ele sem nada, não sem nem pagar. Mas tira uma dúvida aqui pra mim. As regras são só para as crianças? Não. Sabe por quê? Porque tem crianças nos vendo. E as crianças, muitas vezes, elas pensam que as regras que o pai e a mãe colocam, as professoras, é somente para as crianças. Só as crianças têm regras? Não. Os adultos e os jovens, até os velhinhos têm. Até os idosos, né? Bem velhinhos têm regras, né? Até cachorro tem regra. Pior que até cachorro tem Fazer regra. pipi e cocô no mesmo lugar. Fazer pipi e cocô no cagador dele e toda hora a gente tirar. Então, isso já é uma regra pra ele, não é? Ele tem horário pra comer, horário pra dormir, não é? Não, hora pra dormir não tem não, né? Porque ele não tem hora. Então, mas é uma regra, não é verdade? Ele não pode, por exemplo, colocar a comida dele lá e deixar ele comer o dia, a hora que ele quiser. Ele tem um horário pra comer, o horário dele, toda hora tem que olhar se tem água, não é? Verdade, muito bem. Não pode comer comida, né, de pessoas, sem comer comida de Igual, bichinho, você né? que dá ovo, dá carne pra cachorro, depois ele fica passando mal, você não Ouviu, sabe crianças, por quê. não pode. Quando Porque a mãe fala não dá comida pro cachorro, Aí né? você chega lá com um pratinho, com ovo frito, não conta pra mamãe não. E bota o ovo frito no lugar da ração. Vai dizer, quem nunca fez isso? Eu nunca. Você nunca, né? Porque você quer o seu bichinho de estimação muito bem, não é? Eu quero ele vivo. É verdade. Quero
Então, olha só, vamos voltar ao nosso assunto aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Juninho. Juninho, depois eu repasso para o Adriel, sim? Sim. Juninho, crianças, elas veem os problemas, não veem ou veem os problemas dos pais? Vem. As crianças veem os problemas dos pais? Sim. E você, Adriel, você acha que as crianças Sim. veem? Tipo assim, se na família está acontecendo algum problema, você acha que as crianças veem ou não veem? Elas ficam assim distraídas, não veem? Vem. Com certeza. Elas veem? Se ela tiver meio de mal com o pai, a mãe, e o pai um pouco de mal com a mãe, ele vai perceber. Percebe? Eu pensava que não percebia. Viu, galera? Viu, mamãe e papai? As crianças percebem quando você, mamãe e papai, não está bem. Isso é palavra de uma criança, tá vendo? Vocês que acham que brigam, que isso não passa para as crianças, mas passa sim, tá vendo? Então quer dizer que a criança percebe se o papai e a mamãe não está bem. Sim. É? E você, Juninho, você acha que percebe? Percebe. Sim? Tenho certeza disso. É? Porque você tá na família. Como é que a criança vai perceber que tá comprimido dentro das quatro paredes, como diz? Tá comprimido dentro das quatro paredes. Vai atingir todo mundo. É. Mas às vezes as crianças ficam brincando lá, distraídas. Mesmo assim, elas Mas veem? elas ficam pensando nisso. Elas veem? Elas verem E uma como vez. elas agem? Geralmente, assim. Como elas agem, elas escondem os sentimentos, comprimem pra muitas vezes não magoar os pais. E vocês acham que tá certo? Você acha que tá certo isso, Adriano? Guardar os sentimentos assim, ficar Não. escondendo dos pais? Nunca. Você acha que está certo, Juninho? Não? Quando a criança tem um problema, então, o que ela deve fazer? Ela deve chamar alguém mais velho, como pai, a mãe. Não é pra chamar também um colega de 17 anos que tá por aí andando pela rua, né? Não é pra chamar um colega que não sabe de nada. É igual Acho que o você. principal, o pai e a mãe, O né? pai e a mãe. Chamar o pai e a mãe. Porque eles já têm mais experiência, eles enfrentaram mais problemas, então eles vão saber te ajudar. Não, mas por exemplo, se o problema está na família, você pode, não tem problema você chamar o papai e a mamãe para conversar, tem, Adriel? Problema? Por exemplo, você chamar a mamãe e falar: mãe, o que aconteceu com você e com o papai? Tem problema isso? Não? Não há problema? Não. Por quê? Porque é uma família, né? Então, a família é para conversar, não é verdade? Então, não há problema, né? Viu? Não há problema, crianças. Não há problema, papai e mamãe, em conversar com o seu pequeno. Vovó e vovó. Isso, sobre o que está acontecendo dentro de casa. Agora, veja bem. Criança, a gente ouve muito. Ah, criança não conta mentira, não. Criança não mente. Isso é verdade, né? Não. Não. Não é verdade? Não. Quer dizer que criança conta mentira também, Adriel? Sim. Criança mente? Quase sempre. Então esse negócio que as pessoas falam por aí, ah, criança não mente. É mito. É quase sempre. É mito? Mito. Quase que ela sempre mente. Quase sempre elas mentem? Então tá bom, já que você começou a ideia, Adriel, as crianças quase sempre mentem, me diz por que então que as crianças mentem? Por que elas querem esconder alguma Porque coisa? ela põe a culpa em outro. Ah, ela quer botar a culpa no outro. Mas por que ela quer botar a culpa no outro? Porque ela só quer ver o que a mãe dele vai fazer. Ah, ela quer ver o que a mãe vai fazer? Qual vai ser a reação da mãe? É. Hum. E ele ainda escreve em um bilhetinho. É, às vezes, né? Às vezes. E você, Juninho? Por que você acha que as crianças escondem as coisas dos pais? Por medo. Muitas vezes o pai e a mãe, ele já sabe que vai bater, que vai brigar, que ao invés de chegar espancando, não vai nem perguntar, não vai deixar nem que eles terminarem de falar, já sai batendo, dando tapa, dando soco, dando chute. Ah, então peraí. Só esclarecendo. Às vezes as crianças mentem Por medo. por medo dos pais. Às vezes, se acontecer alguma coisa na escola, ela fala uma mentirinha pro pai, pra mãe, porque ela tem medo de como o pai vai reagir. Talvez o pai vai bater nele, a mãe vai bater, é isso, Adriel? Sim. E aí eles ficam com medo, não é verdade? Aham. E daí então elas contam mentira, é isso? Esse é o maior motivo das crianças esconderem as coisas? Medo? Sim.
Mas veja bem, se as crianças escondem as coisas do pai, Juninho e Adriel, elas perdem o quê? A confiança. A confiança dos Pais. Pois é. Ou seja, o papai e a mamãe vai deixar de confiar nelas. Isso é bom ou ruim? Ruim, péssimo. Péssimo, horrível. Horrível. Sabe por quê? Quando você contar uma verdade, Ninguém vai acreditar. nem só a mãe e o pai, né? Ninguém vai acreditar. Vai falar assim, aquele menino é mentiroso. Mentindo. Vai falar o quê? Vive Repete. mentindo. Isso, aquele mentindo. menino vive mentindo. Mas é mentira. Isso mesmo. Quando a gente mente, a gente perde a confiança de todo mundo. Então, olha só, como o Adriel falou, às vezes a criança conta mentira, até mesmo para ver qual vai ser a reação do pai ou da mãe. Até às vezes escreve um bilhetinho, Escreve no bilhete, né? escreve o nome da professora lá embaixo. E escreve o nome da professora, como se a professora estivesse mandando. Sim. É. Provavelmente seja notícia boa, né? Porque notícia ruim não, né? Então, veja bem. Já que as crianças perdem a confiança dos pais, né? Se mentir. E, Adriel, não só dos pais, mas de todos, né? Ela perde a confiança do vovô, da vovó. Não é verdade? Então, vamos mudando um pouquinho de assunto. Vamos perguntar uma outra coisa, Adriel, que eu queria te perguntar e eu queria que você me respondesse. Criança tem pecado, Adriel? Tem, desde quando nasce. Criança tem pecado desde quando nasce. Mas olha só, ela é um bebezinho, ela ainda nunca xingou, nunca bateu em ninguém, nunca brigou. Como que ela tem pecado? Adão e Eva. Adão e Eva. Eles pecaram, falaram por Jesus a mentira, e aí eles estavam se escondendo de Jesus. E aí, por isso, espalhou o pecado para todos os bebês, mesmo antes deles formar na barriga ainda, eles já dão pecado para ele. Ah, então quer dizer que eles já nasceram com pecado, é isso, Juninho? Sim. Eles já nasceram com pecado. Mesmo sem fazer alguma coisa, eles já são pecadores desde que nascem. Uhum. É isso? Ah, bem. Então, esta história de que criança não tem pecado é Mito. mito. E é uma mentira. Mentira, não é verdade? Então, criança tem pecado sim. Mas veja bem, Juninho, explica pra gente esse negócio de pecado. Explica melhor, assim, com as suas palavras. O Adel explicou, agora eu quero saber de você, o que você acha? Bom, você acha que tem ou não? Eu acho que tem. Tem? Eu tenho certeza que a criança tem pecado. Tem. Por quê? Bom, a criança, ela não deixa de ser uma pessoa. Que na Bíblia mesmo está dizendo que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo. E por meio de um só homem foi limpado o mundo. Que esse homem foi Adão, cujo entrou o pecado no mundo. Igual o Adriel falou, por causa de Adão e Eva que pecaram, o pecado entrou no mundo. Não disse que entrou. Não disse que o pecado entrou nos animais, no mar, no lago. Disse que entrou no mundo. Tudo. E as pessoas fazem o quê? Parte do mundo. Sim, muito bem. Mas olha só, então se o pecado entrou no mundo e se as crianças têm pecado desde que nasce, eu queria fazer uma pergunta. Adriel, não sei se você vai saber me responder. A criança precisa aceitar a Jesus? Com certeza. Com certeza precisa? É? Por que, Juninho, que a criança precisa aceitar Jesus? Com certeza, 1000 vezes. Porque a criança, muitos dizem que a criança não tem pecado. Tem pecado, ela só não tem conhecimento do pecado. A partir assim, ela é inocente, mas ela tem pecado, porque ela não tem noção que ela tem pecado, mas ela tem. A partir do dia em que ela tem consciência de que ela tem pecado, ela não é mais inocente. E aí ela tem que aceitar Jesus. Sim, ela tem que aceitar. Porque você estava dizendo uma coisa muito interessante. Você disse que por um homem entrou o pecado no mundo. Sim. E tem uma outra parte também. Mas, Por dentro de um só homem, o pecado foi retirado do mundo. muito bem. E quem foi esse homem? Jesus. Quando ele Jesus. morreu lá na cruz.
quando Jesus morreu na cruz. Então, quando Jesus morreu na cruz, Adriel, ele levou sobre ele os nossos pecados, é isso? Sim. Por isso que a criança também tem pecado e precisa aceitar Jesus. Sim. Mas vocês sabiam que tem muitos adultos que acham que criança não precisa aceitar Jesus. Mas porque acham que criança não tem pecado. O que você diria pra eles, Juninho? Eu diria pra eles: top, criança é pessoa. Criança não é um ET. E, Criança não tem pecado. e ela que tem essa criança lá na casa dela, ela precisa fazer o apelo para essa criança aceitar Jesus? Convidar? Com certeza. Fazer o convite para essa criança? Falar que Jesus morreu na cruz por ela? Sim, muito bem. Então, olha só. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é a seguinte. Agora vamos mudar. Já sabemos que criança tem pecado, precisa pedir perdão dos pecados, né? Se arrepender e aceitar Jesus, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos caminhando para o final. Mas veja bem, ô Juninho e Adriel, eu sempre escuto que criança, muitas vezes, é um adulto em miniatura. O que você me diz sobre isso, Juninho? Criança é ou não um adulto em miniatura? Não. Não? Não. Por quê? Você diz porque o adulto, vamos supor, um adulto de 40, 50 anos, uma criança de 7, 8, 10, nunca vai ter a mesma experiência desse adulto. Porque o adulto já vivenciou muito mais coisa do que ele. Já sabe de muito mais coisa. Já conhece, já tem mais experiência sobre como é o mundo. Já sabe de tudo. Já sabe de muito mais. A gente nunca vai saber de tudo. Mas a gente está sempre aprendendo. E o adulto já aprendeu mais coisas do que uma criança. Então, o adulto tem mais experiência. Por isso, a criança não é um adulto miniatura. Muito bem. Então, veja bem, Adriel. Às vezes, Adriel, a gente vê as pessoas agirem de alguma forma. Quer ver? Por exemplo, às vezes tem uma mãe ou um pai que vai assistir uma palestra, né? E às vezes a palestra demora 1 hora, né? Igual nós estamos fazendo a entrevista aqui, você não consegue ficar quietinho, né? Então, veja bem, uma criança, por exemplo, do seu tamanho ou menor que você, uma criança vai conseguir, Adriel, ficar 1 hora quietinha escutando a palestra? Eu não tô conseguindo ficar quieta nem me Deixa o Adriel responder. Você acha, Adriel, que uma criança vai conseguir ficar quieta 1 hora, sentadinho igual um adulto, sem fazer nada? Ele vai ficar bagunçando, jogando os brinquedos por todo lado, brincando com o mundo e tirando outro do lugar sem brincar com ele, brincando com o outro. Porque isso, eu acho que isso é da criança, não é verdade? Então, a criança não vai conseguir. Então, vai aí, papai, mamãe, um conselho para você. Olha só, antes de você brigar com o seu filho, exigir que ele fique em uma palestra por 1 hora sentado ouvindo uma palestra de um adulto, vê se você pode deixá-lo com alguém para você ir na palestra. Assim, ele vai estar mais confortável na casa de uma amiga, de um amigo, do vovô, da vovó. Ou, às vezes, até mesmo na salinha das crianças. Você que é palestrante, quando for fazer uma palestra, você, igreja, for fazer um evento, pense nas crianças, prepare um lugar para elas, porque se o assunto não diz respeito a elas, não vai interessar e elas não vão ficar quietinhas. E você não vai conseguir prestar atenção e elas também vão ficar tristes e aborrecidas e vai atrapalhar todo mundo. Então, é melhor cada um no seu cantinho para dar tudo certo, entendeu? Então, criança não é adulto em miniatura. Não adianta você querer que ele se comporte como um adulto, porque ele não vai se comportar. Mas lembrando, isso serve para vocês, né? E para os amiguinhos que estão ouvindo, não vão se aproveitar disso e fazer bagunça sem parar, hein? Fazer bagunça na hora do culto, certo? Olha aqui, os irmãos gamers, brothers, fazem bagunça, porque olha a cara deles, esconderam o rosto. Olha aqui, vocês fazem bagunça na igreja? Fazem, né? Então vamos até pular esse assunto, Adriel. Lembrando que criança não é um adulto em miniatura. Veja bem, Adriel, as crianças devem respeitar os pais e os mais velhos? Sempre. Sempre? Devem... Com certeza. Com certeza, olha só.
Devem respeitar, com certeza. Por que você acha que eles têm que respeitar? Vocês, crianças, têm que respeitar os mais velhos. Porque não é pecado e também não pode fazer isso. Não? Não pode porque Jesus fica triste e ele até faz, não sei. Não sabe? Só sabe que tem que respeitar, né? Muito bom, já tá bom. O Juninho explica melhor isso pra gente, Juninho. Por que as crianças devem respeitar os mais velhos? Bom, porque a idade não define a pessoa. Porque eu conheço mesmo muitas pessoas mais velhas que conhecem menos. Mas a maioria dos idosos tem muito mais experiência do que as crianças. Então, uma criança não pode se comparar a um idoso. Sim. Assim, não é que é menos importante, mas tem menos experiência. Né? E também você estava até falando sobre o versículo da Bíblia. É. Porque diz pra honrar o pai e a mãe. Mas não é só o pai e a mãe, é todos os mais velhos. Então, na Bíblia diz que nós temos que honrar o pai e a mãe Para que seus dias se prolonguem sobre a terra. para que os seus dias se prolonguem. Ou seja, quer dizer então Quem se a vive gente mais tempo? vai viver mais tempo, Adriel? Pois é. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Tira uma curiosidade minha, vocês. Vocês acham que uma criança e um adolescente que se envolve em drogas e morre, ele morreu no tempo certo? Não. O tempo dele foi diminuído? Foi. Foi prolongado sobre a Terra? Não. Aumentou? Ele viveu mais tempo ou menos tempo? Não. Muito menos tempo. E o que ele tinha que ter feito para viver mais? Se ele tivesse... Ter sido o pai, a mãe e os jovens. Se ele tivesse obedecido, né? Você concorda comigo, Juninho? Se ele tivesse obedecido o pai e a mãe e não tivesse se envolvido com drogas, porque com certeza o pai e a mãe não querem que se envolva com drogas, não é verdade? Sim. A menos que o pai e a mãe usam droga também, né? É, porque É tem isso. muitos pais também, infelizmente. Mas, veja bem, se o filho obedecer o pai e a mãe e não usar drogas, não ir para o caminho errado, não é verdade? Os dias dele serão prolongados, não é verdade? Assim promete a palavra do Senhor, né? Então veja bem, para nós encerrarmos, vamos à última pergunta. Esconder uma mentira dos pais é certo ou é errado, Adriel? É que mesmo um verme infectando uma pessoa. Ó, pode ser uma pessoa. Um vírus, né? Uma formiguinha assim. De lá um mundo colossal. Um universo, praticamente. É. E você, Juninho? Que espalha para um, outro. Então você acha que a criança não pode esconder uma mentira dos pais? Sim, ela não pode. Não pode esconder? Não, porque os pais são as únicas pessoas que podem ajudar, podem dar conselhos. É. Que sabem como é o filho, que eles já conhecem o filho, eles já sabem. E outra, eles já passaram pelo que os filhos estão passando, né? E vem aquela história que a gente falou antes, para não perder a confiança dos pais, não é verdade? Sim. Isso mesmo. Então, o que acontece? Então, as crianças, lembrando, elas não podem esconder nada dos pais, né? E às vezes elas escondem por medo, não é verdade? Como nós dissemos na Por outra. medo da bronca. Por medo da bronca. Então, papai e mamãe tenham paciência. Paciência. Tem que ter paciência. E filhos, não escondam. Não escondam e nem irritem seus pais. Isso, muito bem. Então, veja bem, nós estamos encerrando agora as nossas perguntas. Nós podemos voltar um outro dia com vocês, fazendo outras perguntas. Sim. Talvez mais pra frente nós venhamos a fazer outras perguntas. Você criança, você papai e mamãe, que queira fazer uma pergunta, né? Aos nossos irmãos Gamer Brothers, Juninho e Adriel, eles estão dispostos a nos atender? Sim. Então, eles estão dispostos a tirar um tempinho para nos Atender para ajudar. todo mundo. Estão dispostos a atender todo mundo, não é verdade? E fica aqui um conselho, né? Então nós tiramos um pouco das dúvidas dos pais
e dos pequenos também. Espero que vocês tenham gostado. Veja bem, agora eu vou dar uma palavra final para o apressado do Adriel, né? Deixa ele falar. Você está com a palavra, Adriel. Eu vou falar algumas coisas que tem lá no nosso canal, que é vídeos de brinquedos, vídeos de jogos Tem mais de jogos do que de brinquedo. Sim. Acho que já tem uns 5 de brinquedo e uns 10 de jogo. E você, Juninho, você quer falar alguma coisa sobre o canal de vocês? Eu quero pedir que vocês se inscrevam lá no nosso canal, Gamer Brothers. Gente, se inscreve lá no canal porque vai ter muita coisa boa pra vocês. Pra vocês aí que gostam de jogos, pra vocês aí também que estão iniciando no Minecraft, podem aí me perguntar alguma coisa, Minecraft, Clash of Clans, qualquer jogo assim. Só que assim, né, gente, vocês têm que falar o nome do jogo, porque talvez eu não conheça, porque eu não conheço todos os jogos do mundo, né? Porque assim, tem até um exemplo, né, que um colega meu foi falar do Agar e eu não sabia nem o que era. Aí, é o jogo mais mundialmente jogado e eu não sabia nem o que era. Sim, muito bem. Então, veja bem, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, só pra encerrar, galera. Olha só, eu queria que vocês passassem pras crianças a seguinte situação. Eu queria que cada um desse uma palavrinha. É possível ser feliz, viver bem em família e conciliar isso tudo com Jesus no coração? Sim. É possível? Sim. Sim. É possível você jogar, se divertir jogando games sem entristecer o seu coração? Sem atrapalhar o Espírito Santo no seu coração? É possível? Sim, porque nós mesmos somos crentes, somos cristãos. E nós temos até um canal de games. Então, deixa eu te falar, as crianças têm que prestar atenção nos jogos que elas jogam, né? Se for impróprio para 12, quem tem 5 só, não joga. Pois é. Mas a gente não pode confiar muito nisso também, né? Classificação indicativa. Dá que for uma besteirinha. Tem muita coisa que assim, a gente acha que é um joguinho simples, inocente, chega lá, é violento, tem Pois muita é. linguagem própria. Então, mas deixa eu te falar, mas é possível ser um cristão e se divertir, não é verdade? Sim. Sem entristecer Jesus, não é? Sim. É possível, Adriel? Sim. É possível, Juninho? É até melhor do que não ser cristão para aproveitar a vida. Porque aí pega, leva uma bala na cabeça, morre, Então, tá vendo, crianças? aí acaba a vida. Viu? Tem É ajuda pra possível aproveitar mais. ser feliz e estar com Jesus. Amém? E eu deixo vocês com a despedida do Gamer Brothers. Ai, isso aqui. Fui aqui no vídeo. Aê! Tchau! Fiquem com Deus!